Então vamos lá? Bom, esse é um vídeo interessante sobre a bolha da IA, se ela está acontecendo ou não, sobre a gente estar vivendo talvez a maior bolha da história do mercado financeiro, existem algumas pessoas com essa teoria. Tem uma série de questões acontecendo no mundo ao mesmo tempo e os investidores mudaram, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considera deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te trouxe algum conhecimento que você não tinha, te agregar alguma coisa. Se não, não quero inscrição por pena, nem like por pena. Depois fica aparecendo vídeo pra você aí de coisa que você não quer ver. Então toma cuidado com as suas inscrições. O que a gente tem aqui que é importante a gente entender? Detalhe, toda opinião ela parte de algum lugar. Eu quero mostrar que essa discussão não é minha, ela está sendo discutida em diversos lugares do mundo agora, nas principais faculdades de economia, de investimento, tem muita gente falando sobre isso. Esse é um problema pequeno em relação ao todo que a gente tem agora. Lá atrás, como é que eram feitos os investimentos na bolsa de valores? Existia um modelo chamado stock picking, isso nos Estados Unidos. O Brasil ainda está bem longe desse mercado evoluído. Aqui estou falando de crise no lugar onde é realmente o centro da coisa. Aqui no Brasil a coisa é diferente, porque nosso mercado é muito mais baseado em realidade, empresas completamente subestimadas, né? Uma Petrobras da vida, ela vale menos do que uma Tesla fazendo muito mais lucro. Lá atrás, lá nos Estados Unidos, o mercado era assim. Então, stock picking, alguém vai lá e escolhia uma ação e coloca na carteira. Talvez você faça assim ainda, né? Muita gente faz isso e é uma forma muito boa de investir quando você sabe o que está fazendo. Quem faz stock picking ganha mais dinheiro. As boas pessoas que fazem stock picking ganham muito mais dinheiro. Mas a média de quem faz stock picking, todo mundo perde dinheiro, né? Se você pegar uma pessoa aleatória, e você também quando você começou, talvez só escolhendo com base em aleatoriedade, você acabou perdendo dinheiro, né? Porque você escolheu ali uma ação determinada, ela cai, daí você não aguenta, vende e tal, e acontece aquilo tudo. Daí você tinha as pessoas que investiam por meio dos gestores. O Brasil tá nesse mercado agora. O mercado evoluiu do stock picking para gestores, que são pessoas que começaram a falar, olha, eu sei qual ação que deveria estar na carteira. Eles criaram um fundo de investimento, as pessoas colocam o dinheiro ali e investem por meio desses gestores de fundo. Só que isso aqui era muito complicado porque era extremamente caro. Taxa de administração de 2%, performance de 20% ali, pô, loucura. Você ficava com a menor parte do lucro dos seus investimentos ali. Não, você ficava com a maior, mas você pagava muita taxa, muita taxa. Esses caras ganharam bilhões de reais e esse mercado morreu nos Estados Unidos, basicamente, sobrou pouquíssimo. Só os mais fodas mesmo, né? Caras como Ray Dalio, blá, 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 os caras muito absurdos sobraram nesse mercado e acabou morrendo esse mercado. Aqui no Brasil não morreu ainda. E aí, beleza, Raul, escapei disso aqui, tá? Mas aí você tem, hoje em dia, consultores de investimento que fazem próximo daquilo que era feito, só com um valor bem menor. Por exemplo, cobrando 1% de taxa de administração ali por ano, né? Não é mais aquele 2% mais o 20%. Então você fica com 99% de tudo ali, né? Então fica com 100% da sua rentabilidade e paga 1% de taxa de administração, ou até menos, tá? Agora tem uma figura que tem que tomar cuidado, que teve aquele commission based, que eram os assessores que ganhavam dinheiro no produto indicado, um negócio super enrolado, ele tinha por motivo de te indicar produtos ruins ali, e aí não é que o mercado era ruim, mas o assessor, se ele fosse ruim, ele te levava pro buraco, aí migrou pro fee based e agora tem aqui o nabo based. O que é o nabo based? É assim, se você tem um patrimônio muito pequenininho, às vezes 100 mil reais, né? Não dá pro cara cobrar um percentual do seu patrimônio, daí te cobra tipo 300 reais ali, e aí você tá pagando, pô, 3% de administração ali e achando que tá barato, que é a mesma coisa do fundo 2 com 20, né? Então não é bom também esse mercado, mas é isso, sempre vai evoluindo, toma cuidado com essas coisas todas. Mas aí o mercado americano, que não é o mercado brasileiro, que a gente tá falando só de mercado americano, ele evoluiu pra uma figura que vocês devem conhecer, porque agora eu tô lançando bastante, né? Ele evoluiu pra uma figura chamada ETFs ali. Então, você tem consultoria, tem mercado de fee-based ali, não tem commission-based mais quase nos Estados Unidos, muito pouco, o mercado tá morrendo. Aí foi para um fee-based que cobra um percentual da administração da sua carteira e o cara que tá ali fazendo esse investimento, ele vai alocar por meio de ETFs a sua carteira. Ou seja, ele vai investir por meio de investimentos passivos. É um fundo, só que esse fundo cobra uma taxa abaixo de 1%, então 0,20, 0,40 e lá nos Estados Unidos até 0,07%, baratíssimo, e você investe, por exemplo, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou nas 100 maiores empresas de tecnologia, ou nas empresas chefiadas por mulheres. Pô, tem ETF temático de tudo quanto é coisa. Ou no VT, que é um ETF só que investe no mundo inteiro, 60% dos Estados Unidos, 40% do resto dos países, baseado no tamanho de mercado. Se mudou o tamanho do mercado, ele automaticamente reajusta. E pronto, cara, colocou o dinheiro ali, tá tudo certo, não é isso? Claro, você ainda vai precisar talvez de um consultor se você tiver um objetivo específico, já tá na fase de viver de renda e tal. Mas, cara, pra quem é investidor pequenininho, o cara tacou ali, resolveu, né? Boa parte do problema dele. Raul, eu prefiro fazer stock picking, escolher minhas ações, eu tenho ido bem no mercado, beleza. Mas boa parte das pessoas não conseguem investir direito, né? Eles têm dificuldade mesmo na hora de selecionar os ativos, escolhem muita porcaria, perde muito dinheiro. O fundo passivo, ele é um jeito de resolver isso. Por isso que eu fiz o ALVP11, por isso que eu fiz o Área 11, que é pra quem tá vivendo de renda, por isso que eu fiz o ALPO lá, que é de Tesouro Selic. São maneiras fáceis de você fazer os seus investimentos. Então, até aqui, tudo bem, tava tudo uma maravilha e tá uma maravilha. Esse mercado é extremamente barato, vence a maioria dos gestores. Quando você vai comparar com gestores individuais, né, um cara que fazia uma gestão de carteira, todos eles tomam um pau para fundo passivo, porque o fundo
fundo passivo nunca vende, só vende, né, quando a empresa é descaracterizada, já automaticamente coloca os melhores negócios. Se tem 500 empresas, uma foi pra 501, a outra foi pra 500, a maior já entrou na carteira, pô, legal pra caralho. Só que onde que isso pode começar a dar um problema e que é a discussão desse vídeo aqui. Olha que doideira. Se liga nisso. Então o mercado evoluiu, todo mundo começou a ganhar. Quando você pega a rentabilidade desses ETFs, muito boa, excelente, esse é o momento que a gente tá agora. Cara, tanto é que eu comecei a criar um monte e acredito que o mercado brasileiro vai evoluir para isso. Eu vou tentar forçar ele a evoluir para isso, né? É claro, muita gente vai preferir fazer stock picking lá nos Estados Unidos também. Mas é bom que tenha essa alternativa para investidor mais conservador, cara. Só quero estar com meu dinheiro ali tranquilo. Todo mundo gostou demais de ETF. Lá no mercado americano, aos poucos os gestores foram quebrando, porque ninguém mais queria dar dinheiro para eles controlarem. Cobrança cara, modelo muito caro, em vez de um cara tá gerindo ali, né? A sua carteira começou a todo mundo migrar para os ETFs. Os ETFs mais populares dos Estados Unidos, eles adensaram trilhões de dólares. Quando você pega o ETF Vanguard S&P 500 aí, o VOO, né? O iShares Score, que é o S&P 500, você vai ver o IVV, mesma coisa. Ele vai seguir a mesma filosofia das 500 maiores empresas, só que com a taxinha um pouco mais baixa. E daí o SPDR, S&P 500 também, ETF Trust, o SPY, mesmo esquema, né? Clássico ETF que vai replicar o S&P 500. Esses ETFs se tornaram a maior parte do mercado. O Vanguard Total Stock Market também, né, replica o mercado como um todo, VTI. Eles se transformaram em conglomerados que pegaram boa parte dos investimentos. O Invesco, que é o QQQ aí, também replica as 100 maiores empresas de tecnologia. Daí você tem o Vanguard Growth, o VUG, que ele tem um foco em ações de crescimento. O IWF, que são ações de crescimento, ou seja, só as large caps ali, ampla capitalização, empresas gigantescas investindo. E o VTV, que é ações de valor nos Estados Unidos, o ETF de renda fixa ampla, o AGG, lá americano também, né, que investe em tudo quanto é renda fixa, mas que tomam mais dívida nas principais credoras, e você tem dos emergentes aí, né, e aí que seria o iShares MSCI Emerging Markets, né, os mercados emergentes, que seria o EM. Esses são os 10 maiores ETFs. Se você analisar, até o oitavo aí, basicamente são empresas gigantescas do mercado americano. E aí eles vão definir ali que quanto mais dinheiro uma empresa tem no mercado, quanto mais ela está atraindo capital, mais eles vão investir nela. Tava tudo indo muito bem nesse mercado e está indo muito bem. Agora, onde que isso pode virar um problema? Não sei se vocês perceberam, vamos lá. Então é assim, ó, tem 10 times de futebol. Eu vou investir todos os dias nesses 10 maiores times de futebol, mas existem milhões de times. Mas eu vou investir numa lista dos que estão entre os 10 maiores times de futebol. Eles normalmente são os melhores. No início, eu simplesmente estava seguindo uma tendência de mercado que era, eu vou pegar aqui agora os 3 maiores eu vou investir mais, o 4º maior eu vou investir um pouco menos, o 5º maior eu vou investir um pouco menos e assim sucessivamente. Vamos supor que eu fizesse isso até o 100, mas eu tô fazendo aqui. No dia seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. No geral, o que vai acontecer? É óbvio que essa estratégia é genial. Eu vou sempre bem, porque eu tô colocando dinheiro naqueles que são os melhores, né? Ou pelo menos que o mercado entende como o melhor. Só que aí aconteceu uma coisa que pouca gente percebeu. Como os ETFs são muito legais e começaram a ir muito bem, hoje 60 a 70% do mercado, do dinheiro, tá nos ETFs, do dinheiro dos mercados. Agora, pera, vamos fazer uma análise. Todos os dias, os ETFs acordavam ali, pegavam aquilo que estava recebendo mais dinheiro e colocava mais dinheiro. Agora, todos os dias o mercado acorda, o ETF pega aquilo que ele colocou dinheiro no dia anterior e coloca mais dinheiro. Porque ele representa 60% do mercado. Você vai falar, não, Raul, tem 40% dos gestores, né, que ainda existem, e dos grandes profissionais, ou dos caras que sobraram no mercado, né, os investidores pequenininhos, que eles estão apontando a direção. Sim, mas agora, se eles todos somados, eles não conseguem mais reverter a mão dos ETFs. Então tem algumas pessoas dizendo uma tese que não é que eu acredite nela 100%, eu não tenho uma resposta totalmente para isso ainda. Mas alguns estudiosos, eles têm apresentado uma tese assim, cara, olha que doideira. Na prática, eles não são mais investidores passivos, né, os ETFs, eles se transformaram em investidores agressivos. E vai ser muito difícil tirar eles de uma situação de risco. Porque se a Apple, Google e etc., eles estão crescendo mais, eles investiram mais nisso. Então todos os dias ele acorda e investe mais. E os outros ETFs todos que estão fazendo a mesma coisa vão seguir o mesmo fluxo. Então tanto Vanguard, quanto BlackRock, quanto os outros ETFs que foram criados de large caps, de empresas seguras, de empresas de crescimento, eles vão adensar mais dinheiro ali que vai puxar mais dinheiro. Não existe, nesse momento, uma análise humana em maioria. Existe 40% do mercado que são análises humanas ainda, a gente estima que sejam análises humanas, não dá pra saber exatamente, que poderia dizer, olha, esse investimento não faz sentido, né? Só que quanto tempo vai demorar isso pra acontecer? Porque o ponto é, se tá pesando e o pessoal tá colocando, necessariamente essas empresas vão ser boas? Não, elas foram muito boas e entregaram uma rentabilidade excelente, porque, claro, quanto mais dinheiro você coloca, mais rentabilidade. A não ser que o mercado retire o dinheiro, né? Isso acontece em determinados dias. Quando os investidores sacam o seu dinheiro, ou
quando os gestores sacam o seu dinheiro, isso acontece. E tem um problema que pode ser ainda mais acentuado, porque alguns gestores já estão pegando o dinheiro do próprio fundo e investindo de forma passiva também. Então, em vez de investir no stock picking, de ir lá e selecionar uma app, eles investem também por meio de um ETF que investe naquilo. E aí a gente tem agora esse problema, né? O que nos leva a alguns gráficos, assim. Esse é um estudo que eu recebi de um cara que tentou me criticar. Eu fiz essa post e daí ele me mandou um estudo inteiro que concorda com tudo que eu falo. Eu acho que ele acabou não lendo com detalhe, né? Só viu o estudo e colocou. Mas eu gostei muito. Então aqui a gente percebe que os fundos passivos, olha que interessante, né? Eles superaram. Cara, isso aqui é uma maluquice. Olha que loucura isso aqui pra vocês. Não tinha visto ninguém falar sobre isso aqui ainda. É um papo muito técnico, né? Acho que dificilmente vocês vão gostar desse vídeo aqui, mas eu queria conversar sobre isso com vocês, porque eu acho que a gente vai chegar num lugar muito interessante. Então, olha que interessante aqui. Lá pra 2023, ali, 22, a gente chega no momento desse gráfico aqui que a alocação passiva, ela ganha da alocação ativa. Então, a partir desse momento, né, 53% do dinheiro está nos ativos passivos, estava lá naquele ponto, e 47% do dinheiro estava nos ativos. Naquele momento, então, a gente pode dizer que a partir de agora o mercado está em realocação, do tanto que a estratégia de passivos é boa e que todo mundo gostou dela. Só que o ponto mais problemático é que não tem como parar isso, porque esse dinheiro entra um pouco de forma automática também. De forma previsível e recorrente, as aposentadorias americanas, a Previdência e outros ETFs compram os mesmos ativos, então eles vão comprando loucamente, independente do valuation, ou do cenário macroeconômico, ou de qualquer outra coisa, ou de uma análise fundamentalista. Ao mesmo tempo, os fundos, né, ativos, eles sofrem resgates persistentes, então eles vão sofrendo cada vez mais resgates. Por quê? Porque muito mais gente vai preferir na estratégia passiva. Então virou uma bola de neve. De um lado, né, um lado compra toda vez as ações ali, e o outro lado, ele tá sendo forçado a vender as ações dele ali. Por quê? Porque se as pessoas estão fazendo resgate para alocar nesses fundos, a gente acaba percebendo esse cenário. Nessa segunda imagem aqui, você vai perceber exatamente isso, o fluxo indo para ativos cada vez mais passivos. E daí, a gente tem um fluxo coordenado que vai amplificar ainda mais as distorções de preços. Então, quando bilhões de dólares eles entram nisso que a gente chama de cap weighted, né? Ou seja, é balanceado por volume de dinheiro mesmo, eles vão ser distribuídos proporcionalmente ao preço de mercado. Tem alguma análise aqui falando assim, olha, a tese do Mark Zuckerberg de atravessar data center no Brasil inteiro tá certa. Olha, a Tesla de robôs do Elon Musk tá certa. A tese do Sam Altman da OpenAI lá vai dar certo, né? Não tem nada disso. As ações sobrevalorizadas, ou seja, quanto mais dinheiro elas captaram, mais dinheiro elas vão receber. E as subvalorizadas, quanto menos dinheiro elas receberam, menos dinheiro elas vão receber. Tanto é que quando você faz uma análise direta, todos os analistas mais recentes, por exemplo, eles falaram, olha, o Brasil tá extremamente barato quando começou esse fluxo. Assim que o Brasil entrou num fluxo, por exemplo, como a gestão passiva tá acontecendo, assim que o Brasil subiu, ele começou a subir cada vez mais. E a gente tem visto esse cenário acontecer com as nossas ações aqui, né? Então, quanto mais um ativo sobe, maior o peso do índice. E mais ele fica permitido em índices que permitem aportes ainda maiores. Índices que, teoricamente, são mais passivos ou que seguem uma filosofia de investir só em coisas maiores. Não é uma doideira? Então, quando isso acontece, ele vai retroalimentando um momento específico da economia, né? E aí, a diversificação, ela começa a desaparecer. O efeito real, ele é um pouco diferente. Quanto mais dinheiro entrou nos mesmos índices, né? Empresas com modelos de negócio completamente distintos, elas começam a se mover exatamente para o mesmo lugar. Elas ficam meio que permitidas. Então agora, ó, essas são as 10 empresas que estão recebendo aportes dos fundos. Você não tem como operar contra esses fundos, porque senão você vai subir menos que a média de mercado, porque eles vão começar a subir junto. Então você tem que meio que investir igual a eles. Não é porque os fundamentos se convergiram, ou porque tem alguém analisando. O grande ponto aqui é que o fluxo vai comprar e vender todas mais ou menos ao mesmo tempo, né? E daí, o que a gente tem aqui, essa terceira figura, que ela vai mostrar exatamente isso. Então aqui você consegue perceber, né, o movimento de mercado dos fundos ativos e dos passivos aqui, eles meio que se descorrelacionando de determinadas maneiras, porque a alocação tá ficando cada vez mais diferente. E aí, a gente vem para um risco sistêmico que tem aumentado, só que sem ninguém perceber. Quando muitos ativos compartilham os mesmos donos ali, o sistema fica muito mais frágil. E aí, qualquer choque no resgate de um ETF, por exemplo, quando o ETF mudou na regra e ele tem que retirar, os outros ETFs ou todos os outros vão começar a seguir o mesmo movimento. Isso vai pressionar simultaneamente, né, dezenas ou centenas de ações ao mesmo tempo. Então, quando esses resgates acontecem. E aí, em momentos de estresse, a liquidez vai sumir muito rápido. Por que isso pode acontecer? Por que aqui a liquidez vai sumir muito rápido? Se todo mundo está investindo por meio de ETFs, os ETFs precisam vender todos ao mesmo tempo, você teria que ter uma pressão compradora desse lado. Só que a gente só tem a pressão compradora agora 40%, por exemplo. Ela não tem mais a pressão compradora que existia lá atrás de 90%. Então, os compradores reais daquele ativo, né, quando eles começam a serem vendidos, eles não vão conseguir comprar. E os ETFs precisam bater a meta deles de diminuir as posições. Se não tem ninguém comprando do outro lado, as crises ficam muito mais graves, né? Então a gente consegue perceber,
né, essa dificuldade muitas vezes de vender por um preço justo na hora de desmanchar as posições dos ETFs ali, ou até mesmo de conseguir comprar, porque você não tem posições reais, você não tem investidores reais na outra mão. Quando foi criado o ETF, o mercado era muito diferente, só tinha investidores reais na outra mão, né? Então os ETFs performavam ainda melhor. Então, os preços que lá atrás eles existiam para contemplar todas as informações que a gente tinha somente para isso, né? Seja a margem de lucro, o quanto a empresa está performando bem, o crescimento, ele começou a servir muito mais como um espelho, talvez, da entrada e da saída de capital, né? Que tem entrado e saído constantemente, do que necessariamente de inovação, deterioração operacional ou qualquer coisa. A consequência disso aqui é um mercado que tem muito mais ruído, né? É um mercado muito mais assimétrico de informação. Ele é muito menos informativo. Tem investidores simplesmente confiando o dinheiro na gestão passiva ali e a gente começa a ter o preço podendo estar desrelacionado diretamente da tese de investimento central. E aí essa mecânica pode acabar virando um viés permanente, né? É isso que algumas pessoas têm chamado a atenção. Estamos longe disso, ainda tem 40% do mercado ainda operando normal, tem muita gente cada vez mais pensando sobre isso, mas os ativos que caem, eles continuam sendo reduzidos. Os gestores ativos, quando eles existem ali, eles acabam assumindo um papel de ir na mão contrária, com menos capital disponível para tentar mudar essa mão, porque ele precisaria todos os gestores meio que concordarem, né, para eles agirem em conjunto ali e conseguir um fluxo automático, né, reforçando essa tendência. Não é porque os gestores são melhores, não. Lá atrás o mercado tinha outros problemas. Quando o ETF existiu, ele criou uma solução incrível e agora veio um novo problema. Eu não tô aqui dizendo que, tipo assim, nossa, saudade do tempo que tinham gestores, que os gestores erravam muito mais também. Eles criaram problemas gravíssimos também, mas aqui você tem uma diferença de comportamento. Olha a distância que tá, né? O spread que tá entre a opinião dos gestores ativos e dos passivos. Aqui você tá vendo que eles estão se comportando de maneira muito diferente aqui. Isso, inclusive, no mercado atual, vai acabar pressionando e piorando mais ainda a reputação dos gestores, porque se eu vou numa mão e os ETFs não entram naquela mão que eu fui, ou seja, eu tô com uma tese que talvez seja muito boa, pô, o mercado tá bom pra caramba pra tecnologia que não seja IA, ou tá bom pra caramba pra carro, só tô dando um exemplo hipotético. Se essa tese não entra nas características de ETF para ser comprada, eu não vou conseguir ter uma performance alta, porque as ações não vão subir, mesmo que a tese esteja correta. E uma tese burra, mas que esteja sendo executada fielmente pelos papéis que já estavam sendo comprados, vão continuar sendo comprados. E ele vai subir mais. E como o que manda é rentabilidade, e os ETFs, no geral, ganham dos gestores, as pessoas vão confiar. Fala, cara, tem um ETF que tá subindo 60% aqui, o gestor que eu pago mais caro tá subindo 30% no ano, né? O que me interessa? O que me interessa é performance. E na performance, os ETFs que existem no mercado, eles estão batendo a maior parte dos gestores. E cada vez mais os gestores que sobrevivem no mercado é aqueles que estão ganhando muito acima das estratégias passivas, que você precisa pagar esse cara. Então aqui você tem um loop, né, que vai criando uma distorção cada vez maior. E aí nesse cenário, onde os preços estão se afastando, né, dos fundamentos por conta de fluxo, eles vão tender a voltar, pelo menos no momento atual. Então estratégias que rebalanceiam sistematicamente, reduzindo a exposição a esses ativos mais inflados e aumentando em ativos negligenciados ali, que lá atrás ficaram para trás, né, ativos que ninguém queria, elas vão tentar capturar esse movimento para conseguir gerar mais dinheiro. Então, em vez de ficar tentando fazer um market timing ali, você vai tentar ter uma disciplina contra o fluxo irracional. E aí a gente acaba vendo que isso vai ser possível. Então aqui na prática não é nem uma teoria se o passivo ganha do ativo ou nada daquilo, né? Ah, será que qual a estratégia é melhor? Já ficou provado que nos ETFs ali eles performam boa parte dos gestores, mas que existe um mercado para desenvolvimento de produtos de ETF, ou seja, produtos passivos que executem estratégias baseadas em fundamentos. E eu achei muito interessante porque esse estudo aqui, eu não tinha tido contato com esse estudo antes, eu tive contato com esse estudo mais recentemente agora, eu fiz uma postagem e como eu disse, né, o cara foi me refutar e comprovou minha tese. Esse estudo foi postado em maio de 2025, esse documento que eu tô lendo aqui, e é muito engraçado porque é basicamente a tese do AUVP11. Acho que a gente só fez isso no mercado errado. E eu fiz no dia 25/6/2025, né? Eu fiz pouco tempo depois que o estudo foi publicado. Eu criei o ETF AUVP11, que é um ETF que se baseia em fundamentos. Então ele não se baseia no fluxo de mercado, ele não se baseia necessariamente no tamanho das empresas, mas ele acrescentou uma camada de fundamentos aqui. Então eu fiquei extremamente feliz de ver que essa tese, né, de que é necessário ter uma preocupação qualitativa com os investimentos, eu acabei chegando nessa tese olhando para o nosso mercado e para o mercado internacional, mas que é muito menos evoluído, né? Eu fiquei feliz que o AUVP11 já está adaptado. Eu vou deixar o link do estudo aqui embaixo para vocês poderem ler, né? Esses prints que eu utilizei aqui, eles são do Chris Brightman e do Campbell, The Risks of Passive Investing in Dominance. E se você quiser se aprofundar mais nesses assuntos de investimento, entender o que fazer num cenário desses, por exemplo, para aproveitar esse spread de informação, né? Essa descorrelação entre as informações, o que eu te recomendo é entrar na AUVP. Clica aqui no botão Faça sua análise de perfil. A gente não refuta a tese dos investimentos em ETFs, nada disso. A gente acredita que é possível conciliar muito bem uma
estratégia mais passiva com stock picking ainda hoje, você consegue perceber que tem espaço sim pra gente ganhar dinheiro em cima dessas assimetrias. É só preencher o questionário aqui até o final, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, né? Sei que esse vídeo foi um pouco mais técnico e chato, assim, lá na UVP eu prometo que a gente consegue simplificar esses temas. E lembrando do compromisso da UVP. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu te devolvo 100% do seu dinheiro, né? Então é isso que fica aí no nosso compromisso aqui, porque a gente sabe que funciona. Lembrando também que só de entrar na UVP, você vai ter acesso ao nosso sistema de finance, e esse sistema ele pluga nos seus bancos aqui do Brasil, né? E ele já puxa todos os dados para você, então só com a economia daquilo que você está pagando de parcela, às vezes de alguma coisa que você nem sabe, você acaba conseguindo fazer a UVP compensar muito financeiramente para você. Então é um acordo muito bacana e vai valer muito a pena. Agora deixa eu verificar aqui a opinião de vocês, se vocês fizeram alguma pergunta. O Lucas falou, ótima dica, eu recomendo algum curso ou perfil de alguém que tenha conteúdo bom para absorver a respeito de português. Eu recomendo ter um conteúdo aqui na internet da Lara Brenner, né? Muito bacana. Ela é uma professora de português que eu gosto muito de assistir. O Nathan falou, Raul, teria algum lugar para nós postarmos esses textos, né? Seria bacana nós termos um lugar para postar para ver a evolução. Cara, na sua própria rede social dá para postar, como eu disse, né? Eu não criei um lugar assim, eu até poderia ter criado uma plataforma no Circle ali, mas eu evito criar comunidades fora da UVP, não acho que funciona muito bem, não. Então você pode entrar na UVP, participar da nossa comunidade e vai ser bem-vindo se você quiser postar lá. A Maria falou, moro na região amazônica. O correto é que você está na região amazônica, Raul, e não na floresta, né? Como é que eu tava na floresta, no caso? Eu não estava na região especificamente, eu estava dentro da floresta. Então, eu acho que eu queria dizer que eu estava na floresta, não na região amazônica. Mas apesar de eu entender a diferença entre as duas coisas, o que eu quis dizer era exatamente que eu estava na floresta mesmo, né? Não seria correto dizer que eu estava na região amazônica, que a região amazônica contempla a floresta e as outras áreas. Eu estava no meio da floresta amazônica. Beijo pra vocês.